sejas meu universo. Boa noite, a paz do Senhor. Voltamos aqui na continuação do primeiro vídeo, 1 Samuel 7:12 Cast. E estamos aqui com o nosso irmão Ronilson, que estava aqui sexta-feira passada, contando uma parte do seu testemunho. E foi proposto até o tema lá, né, do aglomerado da Serra para a Faculdade de Segurança, Gestão de Segurança Privada. Tive um bom retorno, os amigos de trabalho que te conhecem, ficou muito feliz de te rever, de conhecer a sua história, e até mesmo falou, nossa, nunca imaginei que o Ronilson já passou por tudo isso. Então quer dizer que eu acredito que você só não trouxe um enriquecimento para nós, mas também talvez está destravando a mente de muita gente. Claro, com certeza. Então, Ronilson, foi proposta a terceira pergunta semana passada, e agora você, no nome do Senhor, você vai estar respondendo ela, que é: sabemos que nossos percursos de vida vivemos vários desafios e todos nós temos um ponto positivo e um ponto negativo. Claro. Segundo os filósofos, fala que a energia representa o que o ser humano é, que é quando você vai ligar uma parte elétrica, tem um ponto negativo e um ponto positivo. Se você fazer só um, a energia não liga, só o outro a energia não liga. Exatamente. Então, com um com o outro e a parte neutra dá luz. Teve algum momento da sua vida que você pensou assim, não, eu acho que eu vou desistir? Por quê? Então, o que acontece? Isso passou pela minha mente, segundo semestre. Foi até a situação que originou o versículo bíblico ao fim da apresentação do meu TCC. Sabe? Ao fim da apresentação do meu TCC, na última página, no último slide, eu coloquei lá, porque para mim tenho por certo de que as aflições momentâneas não são de se comparar com a glória que minha vida de ser revelada. Glória a Deus. Algo que o apóstolo Paulo citou e que foi muito importante para mim, porque segundo semestre, como eu falei na primeira etapa, muita dificuldade, muita correria, muito tempo, abrindo mão de muita coisa, inclusive. Te consumiu muito. Isso, com meus filhos, com a minha esposa. Renúncia financeira. Exatamente. Aí o que acontece? No segundo período, eu morava de aluguel. Pagava R$750 de aluguel e ganhava o salário do vigilante. Aí não sei porquê, não me lembro exatamente se foi a empresa que atrasou, se foi alguma conta que chegou de repente. Eu sei que eu atrasei o pagamento. Eu atrasei o pagamento do aluguel e aquilo me deixou numa situação complicada. Por quê? Porque em todo o tempo a minha preocupação era sempre o lar, um teto para meus filhos e minha esposa descansarem a cabeça. E aí dentro disso, eu tinha uma outra casa alugada, sabe? Eu tinha uma casa alugada, só que é uma história para o próximo capítulo. Sim, não vai voltar aqui. É uma herança que meu falecido avô deixou pra gente. Tal. Então, são várias situações, então a gente resolveu alugar lá e partir para uma nova trajetória. Por quê? Porque até então, como eu te disse, fui criado por minha avó e meu avô, então a minha vida toda foi ali nos laços deles. Então chegou uma hora que a gente teve que seguir o que é bíblico, né? Eu tive que desprender do seio familiar. Exatamente, daquela que até hoje a minha mãe que Deus colocou no meu caminho. Então eu tive que me desprender, entendeu? Então eu me desprendo daquilo e fui pro aluguel, mas hoje eu acredito de algo muito importante. Fala sobre zona de conforto. E mais uma vez Deus usando a minha esposa para me tirar da minha zona de conforto. E no exato momento eu achei que seria para meu prejuízo, mas é o que me trouxe o crescimento, porque enquanto eu estava próximo da minha avó, do meu seio familiar, eu não almejava mais. Que isso? Aí quando eu saí, a partir do tempo que eu saí, que eu olhei para um lado, olhei para o outro, agora é eu comigo mesmo e minha esposa e meus filhos, que eu não tenho mais minha avó, que eu não tenho mais meu irmão próximo. Não tem um porto seguro.
Aí isso virou para mim e falou assim, opa, agora eu tenho que buscar. Agora eu tenho que buscar. Ou seja, muitas vezes a gente preocupa com quem está do lado de fora, a gente preocupa com quem está ao nosso redor. A gente acha que todo mundo está fazendo para que a gente não conquiste, quando na realidade não é nada que ninguém está fazendo. É a nossa mentalidade que precisa de mudar. Entende? É a nossa mentalidade que precisa de mudar. A partir daquele momento a minha mentalidade mudou. E automaticamente, com a mentalidade mudando, com a abertura para novos campos, a gente conseguiu aí despertar o sentido para algumas coisas, inclusive adquirir a nossa casa própria. Glória a Deus. Entendeu? Me lembro que quando eu casei com a minha esposa, quando eu ia casar com ela, a gente surgiu o primeiro papo, vamos casar. Aí eu olhei para ela e falei, você tem certeza que você quer casar comigo? Eu não tenho nada para te oferecer. E aí ela, mais uma vez, eu acredito que Deus usando ela para falar comigo, que é bom, que aí a gente conquista junto. Forte. Porque de repente, se a gente casar com tudo ajeitado, a gente não vai dar valor. Qualquer problema que a gente tiver, a gente vai chutar o balde. Entendeu? Então, trazendo para a questão do objetivo do estudo, então nessa época que o aluguel atrasou, as dívidas chegaram, aí eu cheguei no professor meu, falei com ele, eu tô achando que eu vou parar. Ele virou para mim e falou assim, cara, busca a reitoria da faculdade, tem várias situações, entende uma coisa, é o inimigo querendo atrasar o seu futuro, impactando no seu presente. Porque ele sabe que isso aqui vai gerar fruto lá na frente. Ele sabe disso. Então, não dá ouvido à situação momentânea não. Foca, traça uma linha e se propõe a andar em cima dela. Aconteça o que acontecer, vai vir vento, te empurra para um lado, você volta para a linha. Vai vir algo bacana, você abraça, mas continua na linha. E um detalhe, tudo aquilo que vier para você abraçar tem que ter um peso suficiente que te permita continuar caminhando, senão não é bênção, senão não é algo de Deus. E eu segui esse caminho. E com o passar do tempo as coisas foram mudando e a gente conseguiu se reestabelecer e seguir no objetivo que era a graduação. Glória a Deus. Entendeu? Ronilson, é um testemunho, gente, de vida que vai despertar muitos inscritos, ouvintes. Não deixe de se inscrever no canal também. Que você vai entender que não há limite quando há determinação, não há limite quando há propósito, não há limite quando há uma pessoa que realmente quer colocar no seu calendário a palavra vencer essa vida. Amém? Ronilson, aqui uma outra pergunta na pauta, que eu acredito que você já respondeu, mas eu queria que você, entre aspas, quase desse também uma palavra de motivação, uma palavra mais cirúrgica, que é: quais os desafios que você se enfrentou para recomeçar? Você até falou as questões difíceis, mas eu queria até que essa pauta virasse mais para quem está ouvindo. Quais os desafios que a pessoa hoje, não ocultando dela, que ela vai encontrar para ela recomeçar? Porque talvez ela começou a faculdade, parou os ensinos, não formou no terceiro grau, segundo grau da escola secular normal, e pensa assim, eu quero recomeçar, igual tem uma irmã na igreja minha que chegou para mim e falou assim, aí eu comecei a fazer uma faculdade e tal, e eu vi que não era isso que eu queria, e talvez isso pode bloquear a mente dela. Eu mesmo passei por isso. Eu fiz um curso uma vez, um determinado curso, porque as pessoas falaram comigo, faz, e eu fui espelhando a minha vida com os outros, e eu não é isso que eu queria, o curso também ficou por aí, e eu me frustrei, fiquei tipo congelado um tempão, e nunca quis recomeçar, até eu viver um momento que eu tinha que passar, eu tô aqui nesse oceano, se eu não começar a nadar, eu nunca vou chegar numa terra firme. Exatamente. Então, dando um conselho para eles, qual que é o desafio que a pessoa enfrenta realmente para recomeçar? Lembrando que você já falou os seus desafios. Exatamente. Ao meu modo de entender, existem N situações que podem impactar na decisão do recomeço. A primeira delas é
toda parada, todo break, todo baque, ele deixa marcas. Você conseguiu se libertar dessas marcas para continuar escrevendo a nova história? Você conseguiu superar aquilo que te fez parar? Conseguiu reconhecer o que te fez parar e assim superar aquilo que dá um passo adiante? Então é muito importante isso, porque, como eu te falei, quando eu entrei na vigilância, eu não tinha nenhum ensino médio completo. Não tinha nenhum ensino médio completo. Então, assim, foi eu enxergar a necessidade de continuar que me fez continuar. Entendeu? Eu acho que muitas vezes a gente não consegue superar algo porque a gente não consegue reconhecer de fato o que é aquilo que está nos fazendo parar. Verdade. Bater de frente com o Exatamente, exatamente. Eu costumo dizer, eu costumo falar muito isso. Às vezes eu discuto com meu filho alguma coisa e um dia desses a gente discutiu por quê? Porque eu falei algo com ele, ele não gostou e não falou comigo. E falou com a minha esposa. Aí eu virei para ele e falei, pô cara, enquanto você não resolveu as suas diferenças comigo dentro de casa, você não vai aprender a resolver lá fora. Forte. Porque aqui dentro de casa, você está lidando com o seu pai, você está lidando com o meio de ensinamento. Lá no mundo, você vai lidar com o meio de provação. E se você for reprovado, o mundo não te perdoa. Você é sentenciado lá mesmo. Entendeu? O mundo não te perdoa por isso. Então é o seguinte, o meu modo de ver, o primeiro fato de recomeçar, para recomeçar, é reconhecer a necessidade do recomeço. Quando você consegue entender que de onde você parou e as consequências que a sua parada trouxe, aí você consegue ter um start e enxergar algo além para recomeçar. Mas você tem que analisar por que eu parei. O que essa parada trouxe para minha vida? Quais foram as marcas que ela deixou na minha vida? Entende? E essa questão de marca é muito importante. Eu só consegui destravar minha vida profissional, minha vida conjugal, quando eu consegui apagar algumas marcas que tinham na minha vida. E que marcas eram essas? O meu relacionamento com meu pai. Entende? Meu relacionamento, enquanto eu mantia aquilo como revolta, eu não consegui dar amor pro meu filho, porque eu era revoltado com meu pai. E hoje eu te falo, se você não sabe ser filho, você nunca vai saber ser pai. Tá? Isso é fato. Já ouviu aquele ditado, quando você está namorando com uma menina, você fala assim, você quer ver se ela vai ser uma boa esposa, analisa o relacionamento dela com a mãe dela. Porque quem sabe ser filho vai saber ser pai. Verdade. Entende? Então é mais ou menos essa questão. Para recomeçar tem que se libertar das marcas. Forte. Entende? Já fala muita coisa, né? Exatamente. Muita coisa. Nilson, eu sei que está chegando ao fim, mas a gente tem mais uns minutos ainda. Essa pergunta aqui é uma pergunta que eu acredito que ela não tem uma resposta certa, mas tem um norte. Claro, claro. Que é, qual o conselho que você dá para a pessoa que quer recomeçar uma vida nova profissional? Porque eu acredito que para você começar uma vida nova profissionalmente, primeiro você tem que produzir em você uma revolta. Eu não estou falando com a empresa, mas talvez até o primeiro texto da primeira entrevista. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais segundo a renovação da sua mente. Exatamente. Aquela pessoa que fala assim, nossa, eu estou vivendo as mesmas coisas, mas não faz nada para viver diferente. É igual, até falando do cunho religioso, a pessoa fala assim, não, minha vida, ela não muda em nada. Não, Jesus é novidade de vida todo dia, porque você acostumou tanto com Jesus que você acha que ele é só aquilo que você vive. Não, ele é coisa a mais que você vive. Sabe por quê? Sabe por quê? Teve um dia que me fizeram essa pergunta e eu faço aqui. Para a gente entender a questão do costume, a gente tem que entender primeiro quantos evangelhos existem na Bíblia. Uns vão falar, tem 5, outros vão falar, tem 4. E eu enxergo 2.
o evangelho da graça e o evangelho do costume. Oh, interessante. E essa diferença ela é tão confrontante, porque o evangelho da graça vivido por apóstolo Paulo, Ananias e os outros que o seguiram a pregar para os gentios, esse evangelho, quando volta para Israel, ele entra na sinagoga, Pedro está pegando, o que ele fala? Pedro, eu vou me retirar porque em nada me acrescenta isso que você está pregando, sabe por quê? Porque Pedro pregava os costumes cotidianos. Judaicos, né? Já apóstolo Paulo não. Quando ele sai, ele se desprende de todos os costumes, e quando ele passa a viver uma vida da graça, quando ele retorna e se depara com esses costumes, ele se constrange. Então, ele se incomoda. Então, o que eu quero dizer com isso? O que te faz acomodar é o costume. Então, o que te faz acomodar é o costume. Eu dou um exemplo muito legal para os meus alunos quando estou dando aula, porque eu acho uma maravilha eu ser vigilante e dar aula para vigilante. Por quê? Que hoje é escassez nas nossas... Porque graças a Deus a gente tem propriedade de vivência para falar. E é o que eu falo com o pessoal. Quando você não está acostumado, você se prepara. Agora, quando você está acostumado, você baixa a guarda porque você acha que você sabe tudo. Verdade. Então, primeiro dia de trabalho, você vai estar ali padrão. Primeiro mês, você vai estar padrão. Segundo mês, já não vai ser tanto. Por quê? Porque você já começou a se acostumar com a situação. Com o ambiente. Então, quando eu me acostumo com o ambiente, eu acabo... O costume, ele me traz um relaxamento. Então, quando eu me acostumo com o ambiente, eu acabo relaxando. E é nesse relaxamento que a gente fala na linguagem de segurança que o fator surpresa aparece. Entende? Então, o que eu aconselho para a pessoa? Não se acostume com a relação, com a situação atual. Tem um cara que você conhece muito bem, que é o Marcos Vinícius. Até deixar uma dedicatória para você lá. Vamos lá. Marcos Vinícius, eu agradeço muito a ele, no ponto, porque quando o supervisor até então em exerção era o Breno, ele me promoveu, ele me colocou. Primeiro ponto, eu pedi, ele perguntou onde eu queria ficar, eu falei com ele que eu estava ali disposto a trabalhar e tal, pela promoção e tal. Ele falou assim, antes eu vou te colocar à noite. Aí ele me colocou para cobrir umas férias, o meu líder de setor era o Marcos Vinícius. E ali, hoje em dia não existe mais no Horto, na planta do Horto, o cemitério de vagões. Acabou? Acabou, agora estão fazendo um porto seco lá e tal, vai estar até dimensionado na internet, como é que vai ser. E o Marcos Vinícius, a gente aprende, vigilante ensina muito. Claro. Aí o Marcos Vinícius, ele foi fazer a primeira ronda comigo e ele virou para mim e falou assim, Anderson, toda vez que você passa nesses lugares ermos, presta atenção, é como se estivesse alguém pulando aqui agora. E eu perguntei, mas por quê? Ele falou, então destrava a arma do coldre e anda com ela como se estivesse preparado para o efeito surpresa. E toda vez que eu fazia a ronda, ele falava a mesma coisa. Então até brinco com o Marcão que eu acho que ele é apaixonado com a profissão de vigilante. Ele falava a mesma coisa. E naturalmente não aconteceu comigo, mas aconteceu com ele. Ele fazendo ronda, um cara sair do mesmo lugar que ele explicou, e ele, se não tivesse preparado ali com minimamente uma instrução de artes marciais, resguardar o bélico, ele poderia hoje estar sem vida. Então eu vejo também, Ronilson, isso aí eu não sei se enquadra no que você está falando para nós o costume, que você está acostumado no lugar e você também está despreocupado com a sua própria vida. Em todos os aspectos, porque vai chegar um tempo que você vai ficar tão acostumado, você vai ficar infeliz, você vai ficar amargurado, e acaba que o que é para você fazer com zelo, você acaba perdendo. Exatamente, gente, o costume é mesmice. O costume é mesmice, e a mesmice te traz o relaxamento. Por quê? Porque você não se atenta para mais nada além daquilo. Então, e quando você se relaxa, automaticamente o que é relaxar? É descontrair os músculos.
E você já viu já viu um vigilante com o músculo descontraído ficar no padrão? Não fica. É o que o pessoal costuma falar. É 24/48 o tempo todo. Verdade. Então como é que você vai se relaxar? Quando você se relaxa, automaticamente você já perde a essência do que você está fazendo ali. Entende? Automaticamente. Então, é fugir da zona de conforto, fugir do comodismo. Muito bom isso. Entendeu? Aí você vai conseguir alcançar algo além que às vezes nem você tem aptidão para aquilo. É, extrair da pessoa. Exatamente. Por isso que hoje eu estava meditando em algumas situações da minha vida e eu comecei a entender que se você sabe o potencial que você tem, o dia que a empresa não consegue te ver esse potencial em você, que você viu, não é você que vai perder a oportunidade, é a empresa que vai perder a oportunidade de falar que ela produziu alguém para o mercado. Exatamente. Então, eu acredito que foi o próprio Deus que falou isso comigo, porque eu estava pensando, nossa, assim, parece que algumas coisas na nossa vida, eu penso assim, não, eu tenho potencial para fazer aquilo, mas parece que é muito percurso para me chegar até aqui. Então, eu senti isso no meu coração, na minha reflexão mental, e eu falei assim, gente, se você sabe que você tem potencial para uma coisa, e o local que você esteja, ou o local que você está, não consegue te credibilizar isso, quem está perdendo não é você, a empresa. Porque se você sair dali, você vai alcançar outras empresas, mas a empresa não sai dali para alcançar outras empresas. Gente, eu conversando com um rapaz ontem, a gente falou sobre isso. É muito fácil você ser rei em terra desconhecida. Entendeu? Por que eu falo isso? Porque às vezes a gente chega numa empresa para fazer um trabalho, a gente é muito bem valorizado, porque é na informalidade, a gente não tem vínculo algum, então ninguém nos conhece da forma de avaliar de fato qual que é a nossa trajetória. Aí você chega numa empresa para fazer um negócio, não, tá vindo aqui o consultor Anderson fazer uma consultoria pra gente, vai apontar risco, vai apontar vulnerabilidade. Então assim, você já chega lá com um status formado. Aí você vai para sua empresa que você trabalha todo dia de carteira assinada. Sabe por quê? Todo mundo conhece a sua fraqueza lá. Todo mundo conhece a sua trajetória. E costuma nem todo mundo trabalhar o que você tem de melhor, mas aponta o que você tem de pior. Exatamente. Por isso que eu falo, ser rei em terra desconhecida é fácil demais. Agora eu quero ver você ser rei num lugar onde você tem que convencer as pessoas todo dia de que você é bom, que você é melhor, que você é o melhor no que você faz. E costuma, né, Ronilson, você que é gestor, você sabe que muito gestor é emocional. Alguns gestores, eles não trabalham, eles preparados, eles são treinados, teoricamente, para trabalhar com a gestão de pessoa, mas muitas das vezes são vendidos pela sua própria pessoal. Por quê? Porque tem muito gestor que ele leva na emoção, é tipo aquela coisa, você aprende a cuidar dos outros, mas esquece de cuidar de você. Ele leva naquela emoção, né, conseguir controlar os ânimos, as emoções de uma equipe, mas talvez ele mesmo não consegue trabalhar isso dentro dele. Então, muitos gestores hoje em dia talvez perecem, faz terapia com psicólogo, não que eu sou contra, porque tipo assim, ele vai absorvendo tudo aquilo ali, então ele já está sobresaturado, aí o Rafa chega para ele, que está na produção aqui, chega para ele, leva a notícia e ele perde o senso de avaliação. Então a verdade do Rafa é absoluta e aquele cara lá ele está discriminado, está condenado. E eu vejo muito, por isso que eu fiz uma observação, até no nosso ramo, você não vê tanto vigilante saindo do setor, mas você vê muito supervisor trocando. Você sabe diariamente. Você sabe por que isso acontece? Porque a gestão pessoal ela tá muito voltada à imparcialidade. Um gestor bem sucedido ele tem que ser imparcial. Na minha vida acadêmica, um professor meu, no seu caso, Anandês, falava comigo uma coisa muito interessante. Coisa essa que eu falei pro meu filho ontem. Fui buscar ele na escola, a gente estava debatendo algumas coisas sobre política. Aí ele colocou a visão dele, eu coloquei a minha. E aí eu falei com ele, todo ponto de vista ele é visto de um ponto, sabe?
Todo ponto de vista é visto um ponto da corte, em todo Entendeu? ponto de vista é visto Exato, um ponto. exato, Que isso? exato. Por quê? Porque existem 3 fatores no ponto de vista. Existe o seu ponto de vista, o meu e o real. Verdade. Entendeu? Então, assim, cada um vai enxergar de uma forma. Não adianta. Aí eu tô vendo esse celular, eu tô vendo aqui que tá quebrado. Ah, não, mas você vai falar, não tá quebrado, porque você tá vendo aqui que você não tá vendo quebrado. É. E é o que você acha, porque o que você está vendo. O ser humano ele é visual, correto? O ser humano ele é muito visual. Então você vai pelo que você vê. Verdade. Você vai pelo que você vê. Não adianta. E a gente, quando a gente traz isso para a gestão de pessoas na área da segurança, o gestor tende a visualizar os que estão mais próximos dele. Não adianta. E isso é em todas as áreas. Isso é em todas as áreas. Eu vou te dar um exemplo claro. Hoje eu tenho uma irmã que mora mais próxima do meu pai. Entendeu? Então, nas situações de demandas do meu pai, eu não tenho que ficar com ciúme dele com ela não. Por quê? Porque ele tende a buscar ela. Por quê? Porque ela está mais próxima dele. Mas aí tem a pessoa que não tem maturidade. Meu pai prefere ela. Não prefere ela. Ele se apega naquilo que está mais próximo. Entendeu? E o gestor de empresa, ele é assim. Alguns são assim também. Não tem imparcialidade. Ele é parcial para quem está mais próximo. Ele é parcial para aquilo que é conveniente para ele. Não que não tem que ouvir quem tem mais próximo, mas como ele tem uma linha de comando, muitos gestores têm que ver o seguinte: eu não tenho só uma pessoa para ouvir, eu tenho 40 pessoas para ouvir, analisar, pontuar e saber o que tem que fazer. Exatamente. 40, 100, 200, Exatamente. 1000, que seja. Mas aí entra, é conveniente eu ouvir os 1000? Ou se eu ouvir somente 30, 40, eu vou ter os indícios que eu preciso para tomar decisão? E outro exemplo claro, só para não te cortar. A gente eu tive uma experiência aí num setor de trabalho onde eu fui líder, onde eu liderei, que a gente tinha uma pessoa que na sua frente ela era uma coisa, na minha frente ela era outra coisa. O que ela fazia? Ela chegava para mim e falava mal do Anderson. Aí ela chegava pro Anderson e falava mal de mim. E aí chegava para você e falava mal de nós dois. E ela ficava isenta. Exatamente. E aí, só que o que acontece? Só que na época eu geria uma equipe lá. E aí eu virei e falei assim, opa, pera aí. Por que essa... É o famoso mal necessário. É o famoso risco assumido. O que é um risco assumido? É aquilo que você sabe que pode dar errado, mas sabe que pode dar certo. Então você assume o risco de apostar nisso. Certo? Então, qual que foi a questão? Manter ou não manter essa pessoa na equipe? Na minha visão de gestão, eu sabia de toda a caminhada dela. Por quê? Eu sabia que essa pessoa falava muito mal de mim. Sabe por que eu sabia disso? Porque ela falava mal de todo mundo para mim. Então, se Pedro fala mal de Paulo, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Entende? Entendi. Se você fala mal de mim, eu sei mais de você do que de mim. Por quê? Porque é você que se expõe. Entende? Então, eu resolvi, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi ter essa pessoa como um mal necessário. Eu sei que mete a ripa em mim e quando chega lá na minha frente, e aí, como é que você tá? Mas por trás eu sabia de tudo, mas por que eu mantinha essa pessoa na equipe? Porque ela trazia tudo para mim. Então eu, enquanto gestor, ficava sabendo de tudo que estava acontecendo, porque todo dia era chegar para reclamar de um tal, era chegar para falar da roupa de outro, tal, entendeu? Então, isso é o meu modo de ver, isso é imparcialidade. Isso é saber que, às vezes até no risco, às vezes até na coisa ruim, às vezes até naquilo que te machuca, você tem que tirar algo de bom daquilo ali. Verdade. Isso aí é uma mente que... Entendeu? Você tem que tirar algo de bom daquilo ali.
Ah, não contribui com nada para tal coisa, mas tenta tirar algo de bom. Entende? Então, mais ou menos essa questão. Ronilson, infelizmente chegou ao fim, mas é muito rico, dá vontade de ficar uma noite inteira ouvindo, e eu creio que em breve, assim que você abrir um espacinho lá na sua agenda, nós vamos estar debatendo sobre outro assunto. Estendi um convite para o Breno também, para o Bruno, que estará aqui, tá bom? Mas eu vou te fazer umas 3 perguntas, que as considerações finais, que é de costume do nosso trabalho aqui, no nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Umas perguntas bate e volta, tá bom? Vamos lá. Só um adendo que eu não posso deixar de falar. Na escola, onde eu dou aula frequentemente, o dono da escola, o diretor da escola, chegou para comentar comigo sobre a primeira parte. E agradou, gostou pra caramba, e virou pra mim e falou: lembra de nós lá, tá? Aí eu não posso deixar de mandar um alô pro seu Márcio Santana, diretor da SCOM de Contagem, tá? É uma escola de segurança de Contagem, onde a gente tem ministrado aulas diretamente e acompanha assiduamente aí nosso trabalho, e acompanhou também a primeira parte da live. Ronilson, um bate e volta, e também, se ele tiver disponibilidade também, um dia, quem sabe, vem cá com você, né? Vamos ver, ele pode falar como a trajetória dele também. Eu acho que eu conheci basicamente, acho que ele começou na Escola Mineira, depois, exatamente, não é? Foi um exímio fundador da Escola Mineira. Vamos lá. O que foi a fé para você nessa trajetória de sucesso na sua vida? Bate e volta para os ouvintes. O que foi a fé para mim na trajetória de sucesso? A fé foi o combustível, né? Primeiramente eu tive a fé. O que é a fé? É a certeza daquilo que não se vê, mas se espera. Então eu tive que esperar algo, eu tive que me apegar em algo. Então foi o combustível para que eu pudesse me apegar em alguma coisa. Glória a Deus. Segunda pergunta: que conselho você dá para a pessoa que está começando a caminhada profissional acadêmica? Você fala assim, qual que é a primeira chave para essa pessoa agora? A primeira chave é saber definir o que ela quer realmente. Forte. Aí ela otimiza o tempo. Imagina, você entra num curso, estuda 3 anos para depois descobrir que não era aquilo que você queria. Saber o que realmente quer, né? Definir o objetivo. E a última pergunta: sabemos que todos nós um dia vão morrer. Claro. Se Jesus não arrebatar a igreja, quem crê, né? Claro. Se hoje fosse seu último dia, imagina você que leciona a aula, se hoje fosse seu último dia, qual mensagem você deixaria o Ronilson para o mundo? Nunca foi sobre o que eu sei e nunca sobre o que eu faço, mas sobre influenciar pessoas positivamente. Bom demais. Amém? Irmãos, eu agradeço demais, Ronilson. Aqui vai ficar a divulgação do trabalho dele. Alguns amigos já se movimentaram. O Ronilson, ele é especialista em questão na área da segurança, ele é um especialista mesmo. Então ele pode trazer para você também não só um network para a sua instituição, um network para a sua empresa, um network para tudo ali que envolve segurança para a sua empresa. E ele tem esses cursos na cartilha de trabalho dele, dá uma consultoria, ele vai lá com todo carinho, te explica como é que vai ser a execução, com certificado e tudo, exatamente, né? Diferenciado. Então, não esquece de pegar o contato dele aqui, não vai ficar aqui, tá? Na aba do nosso podcast. E o tempo explodiu, mas eu agradeço novamente o amigo, a esposa que liberou ele para estar aqui agora. Bom dia, Tiago, Belinha, Daniel. Deus abençoe ricamente essa entrevista. E aqui nós continuamos com a proposta 1 Samuel 7,12 Cast, até aqui nos ajudou o Senhor, irmãos ajudando irmãos. E lembre disso, você é capaz. Por isso, como eu falo na igreja, se ame, se valorize. Você é importante para Jesus e também para esse canal. Deus abençoe. Até a próxima. Amém. Glória a Deus.